Bandeirantes, vamos falar sobre agricultura no Brasil, preço de alimentos. Deixa eu dar aqui as boas-vindas ao nosso entrevistado, que é o professor Leandro Gílio, pesquisador e professor do INSPER Agro Global. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Thaís, bom dia, Cláudio, um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, professor. Nessa semana, o IBGE divulgou projeções para a safra de grãos de 2025. E aí os números são excelentes, não é? 323 milhões de toneladas de produção de cereais, leguminosas e oleaginosas, com um aumento de 10,6% em relação à produção do ano passado, com um acréscimo de 31 milhões de toneladas. O que é que vai fazer com que a safra brasileira 2025 seja tão representativa como todo mundo está esperando, professor? Olha, são notícias excelentes, né? A gente teve aí, esse ano, a gente está tendo aí uma recuperação, né, com relação à safra passada. A safra passada nós tivemos alguns problemas de produção, né? Um início ali um pouco ruim, ali, principalmente na região do Mato Grosso, né? Nós tivemos alguma região de seca, né? Nesse ano, não. Nesse ano a gente teve uma regularização hídrica muito boa, né? Que melhorou aí o desenvolvimento da safra, né? E o período de colheita também, né, foi bastante adequado, principalmente ali na região do Mato Grosso, Goiás, né, ali pelo centro-oeste, né? Isso fez aí com que a gente tenha aí uma safra, uma previsão, né, de safra total boa aí ao longo desse ano, né? Apesar de alguns problemas hídricos ali que a gente teve na região sul do Brasil, isso daí não veio prejudicar o total aí da safra e a gente está com uma grande retorno de produtividade, né? O recorde anterior tinha sido 2022, 2023, e agora a gente está tendo mais uma vez uma previsão de um novo recorde para esse ano. Professor, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom, essa Bom dia. safra recorde, aliás, o nosso agro, eu acho que é o único setor da economia que só não nos dá boas notícias, né? E não é de hoje, há muitos anos que isso vem acontecendo, num crescimento estupendo, não apenas de produtividade, mas de presença no mundo, né? Do ponto de vista da segurança alimentar do planeta. É impressionante o papel do Brasil nisso. Eu queria saber o seguinte, há uma polêmica, né, sobre inflação de alimentos, etc., o governo adotando medidas que especialistas, de uma maneira geral, que a gente entrevistou, consideraram inócuas, né, que não devem funcionar, ou não devem impactar nos preços, no preço final para o consumidor, né, essa isenção de impostos e de importação, etc. Mas assim, mas todos eles têm uma coisa em comum. Todos afirmaram que a safra recorde, isso sim é que pode ajudar a derrubar a inflação de alimentos. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, né? Maior produção significa maior oferta, né? Maior oferta para a gente atender uma demanda, né? Que a gente teve uma demanda um pouco maior aí nos últimos tempos. Então, isso, se a gente tiver uma regularização aí dessa relação de oferta e demanda, né? Ou até um excesso de oferta, naturalmente os preços eles tendem a cair, né, para o consumidor. Até porque nessa super safra aí que a gente está falando, né, também produtos muito importantes aí para a mesa do brasileiro também se prevê uma alta, né, como por exemplo até o próprio arroz e feijão, né, se prevê uma alta de produção, né. Como você bem citou, né, existe aí todo esse problema aí de inflação dos alimentos aqui no Brasil, né, a gente está vivenciando essa questão, né, que envolve um pouco também essa produção, né, do ano passado, que foi um pouco pior, né, como eu mencionei no início, né, a gente teve aqui alguns problemas climáticos, isso fez com que a produção se reduzisse também, mas existem também outros problemas que envolvem, né, essa questão da inflação dos alimentos, como, por exemplo, a própria elevação de custos produtivos, né, e isso daí não tem como a gente fugir muito, né, isso, o produtor, ele ainda defronta aí com a elevação de custos, né, custos de insumos, custos de energia, custos de combustíveis, isso daí necessariamente também é repassado ao consumidor de alguma maneira, né? Então, apesar da gente ter uma safra maior, a gente também tem aí, a gente leva esses efeitos desses outros setores que se interrelacionam com a produção agrícola. Professor, queria que o senhor traçasse um quadro aqui para o nosso ouvinte para a gente entender hoje como a agricultura brasileira se situa no mundo. Onde que a gente vai bem, que é insuperável e onde ainda dá para melhorar? Olha, a situação do agro no mundo, como o Cláudio até mencionou, né? É um motivo de orgulho nacional, na verdade, né? Acho que, como ele bem mencionou, inclusive, acho que é o único setor econômico onde a gente tem uma competitividade global muito alta e, por isso,
Isso faz com que a gente produza muitos excedentes e que esses excedentes exportáveis consigam chegar num preço competitivo lá no mercado internacional, né? E por isso mesmo a gente exporta muito. Então a gente consegue produzir a custos muito baixos, né? E por isso mesmo a gente consegue ter essa grande competitividade. Hoje em dia o Brasil é o terceiro maior exportador global, né, de produtos do agronegócio, né, perdendo apenas para a União Europeia, né, se a gente considerar a União Europeia como um bloco como um todo, né, dado que é muito difícil de separar as exportações ali do bloco, e dos Estados Unidos. Né? Então, União Europeia e Estados Unidos, o terceiro lugar é o Brasil. Né? Isso daí é bastante representativo. Né? Nós somos aí, acho que o país tem a relação de balança comercial mais positiva aí no mundo, em termos de exportação, relação exportação e importação. Né? A gente tem uma balança comercial mais positiva dentro do setor de qualquer outro país do mundo. Né? E a gente tem um grande sucesso aí na produção de soja. Nós somos líderes em soja, em algodão, suco de laranja, café, açúcar, vários produtos aí, principalmente os principais produtos, quase todos os produtos principais da nossa pauta exportadora, nós somos líderes globais. Né? Ou líderes globais, ou estamos ali em segundo lugar. Então, realmente, a gente tem aí um grande sucesso produtivo. E onde dá para melhorar ainda, professor? Olha, o que dá para melhorar ainda, né? A gente tem uma questão que a gente tem ali poucos produtos na nossa pauta, né? Se a gente tira, por exemplo, soja, milho, algodão, carne, né? Açúcar. Se a gente vai tirar esses produtos aí, isso daí já é quase 90% da nossa pauta exportadora, né? 80%, 90%, né? E também a questão dos mercados destinos, né? A China compra ali mais ou menos 40% ali, mais ou menos, de tudo que a gente exporta, né, para o mundo. Então, o que a gente tem? A gente tem uma concentração em poucos produtos e poucos mercados de destino ainda, né? Apesar da gente exportar para quase mais de 200 países, a gente tem uma concentração muito alta na China e apesar de a gente ter uma pauta de produção até bastante diversificada, a gente exporta majoritariamente poucos produtos. Então, o Brasil ainda tem esse desafio, às vezes, de diversificar para outros setores, né? Eventualmente, setores que envolvam mais processamento, né, até mais agregação de valor e marca, e algumas coisas aí que tragam aí um pouco mais de renda aqui para o Brasil, né, que a gente às vezes não fique dependente de poucos produtos, poucas commodities, né, até porque se a gente está vivendo um momento conturbado globalmente, né, em que e as commodities são produtos onde existe aí alguma oscilação de preço, e uma possibilidade eventual aí de, né, eventualmente absorver essas conturbações globais, né? A gente está vivendo aí um período de guerras, tarifaços, né, e etc. Então, necessariamente, esses produtos acabam sendo bastante afetados, né, até porque são produtos que geralmente têm uma formação de preços globais. Então, a gente acaba ficando um pouco vulnerável, né, do mercado global, e se a gente tivesse uma diversificação, né, um crescimento para outras áreas, seria interessante em alguns momentos de crise para alguns produtos. Professor, nós estamos entrevistando o Leandro Guilho, né? Que é Gílio, Dílio, que é pesquisador e professor do INSPER Agroglobal. Portanto, melhor especialista não existe para falar sobre esses temas aqui. E eu queria saber o seguinte: nós que vivemos fora disso, né, fora que eu digo, vivemos em grandes centros, etc., não fazemos a mais pálida ideia do que se passa no interiorzão do Brasil, né? Sobretudo nas regiões mais produtoras de alimentos, né? O centro-oeste, no sul, no sudeste. No centro-oeste, estados como Mato Grosso, por exemplo, né? De uma exuberância, a economia do Mato Grosso é de uma exuberância, né, que é que, sabe, as pessoas não conhecem, a não ser os próprios matogrossenses, né? É impressionante os níveis de emprego lá. Lá tem pleno emprego, né? Além da grande produção agrícola, tem todo um sistema em torno daquela produção agrícola. Tem as indústrias de tudo, né? De insumos, indústria de equipamentos, que vão se instalando e vão proliferando nessas regiões, gerando renda, emprego. É um espetáculo do crescimento mesmo que a gente vê o agro proporcionando ao Brasil. Mas tem algumas coisas que eu não entendo, professor. Eu sei que há um esforço muito grande, tem havido notícias muito positivas no estado de Goiás, que é um desses estados de economia exuberante que nós temos, que é a produção de trigo. O Brasil ainda depende de importação de trigo. Como pode o Brasil ser uma potência do agro e não produzir trigo suficiente para o nosso consumo?
Olha, você bem citou, né? O agro ele traz aí esse grande desenvolvimento aí para o interior do país e o agro é muito mais do que a própria produção agrícola em si, né? O agro envolve todos os segmentos, a montante e a jusante da produção agrícola, né? Então envolve insumos, envolve a indústria de processamento, né? E todas as cadeias de distribuição, né? Então o agro acaba sendo muito maior e isso daí traz aí como externalidade nessa distribuição aí de geração de renda, né? Ao longo de todas as cadeias e aí para o interior do Brasil principalmente, né? Mas é claro que não se dá para produzir tudo exatamente, né? E algumas culturas aí acabam tendo aí a preferência do produtor, né? No caso do trigo, é uma cultura que é um relativamente pouco adaptada aqui, né, para o nosso país, né? Nós tivemos alguns desenvolvimentos recentes, né, diferentes aí, algumas adaptações da cultura do trigo aí, e o trigo tem se expandido também para a região centro-oeste, né? O que deu um grande boom, né, do desenvolvimento do agro foi justamente essa expansão da nossa fronteira agrícola para o centro-oeste, né, onde a gente conseguiu produzir grandes volumes de grãos, né, notadamente a soja, milho, algodão, né, entre os grandes grãos do país, né? E o trigo, antes a gente não tinha aí essa possibilidade, né, desse cultivo aí mais para a região central do país. Hoje em dia a gente já está assistindo um pouco essa expansão. Quando houve esse problema mais recente, né, da questão do trigo no mundo, né, envolvendo um pouco a guerra da Rússia e da Ucrânia, né, a gente teve uma elevação de preço, até porque a Rússia é um grande produtor de trigo, né, é um player global bastante relevante. Quando os preços estiverem em alta, houve um grande incentivo à produção de trigo e nós tivemos uma expansão significativa. Mas mesmo assim, isso daí não foi suficiente para atender o nosso próprio autoconsumo, né? E níveis exportados não chegou ali a patamar bastante, apesar de ter tido uma expansão, um patamar ainda baixo, até porque a gente não chegava a produzir o suficiente aqui para o nosso mercado interno, né? Mas acho que essa questão assim de alguns produtos ou outros, né, eventualmente a gente importar, isso daí faz parte de todos os setores econômicos, né? É difícil a gente produzir tudo dentro do país, né? Faz parte essa questão das trocas, e essas trocas são interessantes, né? Até se a gente pensar no mercado global, né? Até porque se a gente exporta, necessariamente a gente tem que importar alguma coisa também, né? Então a gente vai aproveitando aqueles produtos onde a gente tem vantagem na produção, né, onde o produtor consegue produzir com mais produtividade, com mais facilidade, né, para produzir, e ele vai se aproveitando ali das situações ali de preços e contexto de mercado para optar por produzir um produto ou outro. Aliás, professor, a gente está falando aqui com o professor Leandro Gílio, do Insperagro Global. O senhor falou que as trocas são vantajosas, que ninguém consegue produzir tudo, e a gente está vendo o Donald Trump ir num sentido diferente, não é? Pelo menos nesse começo de segundo mandato, com essa questão das tarifas que estão sendo impostas à torta e à direito, impõe, tira, depois negocia. E a notícia do dia em relação a tarifas é a briga que envolve o vinho produzido pela Europa, principalmente pela França. Professor, vou pedir para o senhor ficar aqui conosco. Eu vou chamar rapidinho aqui a Sônia Blota, correspondente da Band em Paris, apresentadora também do Jornal Gente, que vai trazer para a gente as novidades sobre essa queda de braço de tarifa aqui, tarifa mais aqui, aumenta lá, e daqui a pouco ninguém consegue comprar mais nada de ninguém. Sônia Blota. O símbolo nacional da França entrou na mira dos Estados Unidos. A ameaça de triplicar as tarifas sobre o champanhe é mais um capítulo da guerra comercial declarada por Donald Trump, que teve início quando o presidente americano aumentou em 25% os impostos sobre aço e alumínio de vários países. A União Europeia reagiu taxando produtos americanos no mesmo percentual, atingindo, por exemplo, o famoso Bourbon. A resposta de Trump veio na hora. Se a União Europeia não recuar, ele vai elevar as tarifas para 200%. Aqui, o impacto seria enorme. O setor de vinhos e destilados é o terceiro maior em exportação, respondendo por 16 bilhões de euros por ano. Um quarto disso vai para os Estados Unidos. Agora, a expectativa é por negociações urgentes. A União Europeia deve ceder em alguns pontos para evitar mais prejuízos. Para os produtores franceses, o momento não poderia ser pior. O consumo de bebidas já sofre com a desaceleração da economia mundial e também com muita gente adotando hábitos saudáveis e deixando o álcool de lado.
Por outro lado, o setor que envolve pequenos e médios produtores apoia o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que facilitaria as exportações, por exemplo, para o Brasil, mercado em crescimento para os vinhos franceses. Professor Leandro Gílio, de que forma essa turbulência tão alta nesse momento afeta, preocupa ou até gera oportunidades dentro do agronegócio brasileiro? Olha, turbulência o tempo todo, né? Como você bem mencionou, quem acompanha o mercado global está tendo uma notícia nova a cada dia, né? E está sendo bastante difícil aí a gente prever, né? Inclusive até mensurar, às vezes, esses impactos, esses efeitos de modo geral, né? No mercados agrícolas, né, vamos pensar assim, os Estados Unidos, né, principalmente com a guerra comercial com a China, eu acho que talvez seja o efeito mais relevante aqui para o Brasil, né? Apesar de também estarem ali em algum conflito um pouco maior com o Canadá, com o México, né, que eventualmente ali pode até eventualmente abrir um pouco de possibilidade de mercado aqui para o Brasil, né? Mas acho que nosso mercado de destino principal é a China e acho que é ali que se concentra o nosso foco maior, né? No passado, ali mais ou menos em 2018, 2019, por ali, existia ali uma guerra comercial também entre Estados Unidos e China no primeiro governo Trump, né? E ali, dentro daquele contexto, o Brasil teve um crescimento muito grande, né? A partir dali, a gente conseguiu assumir bastante desse mercado, né? Através de uma retaliação da China, né? Os Estados Unidos exporta muito produtos agrícolas para a China, né? E a China ali retalhando, né, os produtos americanos, né, dado que houve também uma subida de tarifação naquela época, nós conseguimos ali adentrar um pouco mais aquele mercado, né, e com isso obter ganhos, né, principalmente no mercado de soja, né. A partir daquele momento, a gente se tornou líder e ultrapassou os Estados Unidos justamente por pegar um pouco esse vácuo, digamos assim, né. Então, nesse momento, existe um pouco dessa possibilidade de, eventualmente, nós temos algum ganho, né, com essa possibilidade de retaliação com relação à China. Mas a gente tem que ficar muito atento, porque, na verdade, como eu falei, né, essas coisas estão virando o tempo todo. Isso daí causa, às vezes, muito mais instabilidade do que ganhos no mercado, né? Então, instabilidade não é bom para ninguém, né? Se você é produtor, se você é um planejador que está dentro do setor, é interessante que você tenha algum nível de previsibilidade um pouco maior para você realizar seus investimentos. Então, essas oscilações de mercado, elas são, às vezes, um pouco predatórias, né, até para o próprio mercado em si, né? Então, isso nada garante também que, eventualmente, sei lá, Estados Unidos e China, em algum dado momento, eles venham ali entrar num certo acordo aí mais para frente, né? Porque a gente sabe que isso daí do Trump é, na verdade, uma tentativa aí, às vezes, de negociação, né? É bem o estilo dele, assim, de jogar aí e dobrar a aposta, muitas vezes, né? Então, eventualmente ali, se a China e os Estados Unidos eventualmente entram em algum tipo de acordo, né, como já mais ou menos ocorreu ali nesse final de 2019, por ali, né, quando existia aquela fase de guerra comercial, se ventilou ali, né, houve ali uma assinatura de um acordo e se previa ali maiores compras, né, da China com relação aos Estados Unidos, né? E nisso nós perderíamos, né? Isso acabou não se concretizando, né? Porque logo veio a pandemia, né? E troca de governo, então isso daí acabou ficando um pouco de lado, né? Mas se eventualmente ocorrer algum tipo de acordo entre China e Estados Unidos, isso pode ser bastante prejudicial aqui para o Brasil também, né? Então é necessário que a gente fique bem atento a esses movimentos internacionais, porque nós podemos ganhar, mas também nós podemos eventualmente perder em alguns contextos, né? E o pior, né? Esse contexto de volatilidade, esse contexto de bloqueios ao comércio internacional, isso daí é bastante ruim aí para o mundo todo, né? E até para os Estados Unidos também, né? Os Estados Unidos hoje em dia vive uma questão de inflação bastante complicada, e essas elevações de tarifa aí acaba resultando aí um efeito para o consumidor americano, né, com relação à elevação de inflação. Isso daí reverbera para as economias globais, né, tendo inflação nos Estados Unidos, né, necessariamente ali o Fed, o Banco Central Americano, ele tende a aumentar a taxa de juros, e aí isso daí se reverbera no mundo todo, inclusive aqui no Brasil a gente tende também aí a ter juros mais elevados justamente por esse contexto internacional. Então, isso daí acaba prejudicando globalmente, às vezes a gente acaba tendo mais um ônus do que um ganho dentro desse processo. Ô, professor, antes dessa questão tarifária aí suscitada pelo posicionamento americano, né, de Donald Trump, etc. e tal, eu tenho a impressão que algo mais grave vinha sendo feito ou tentado contra o Brasil no âmbito da Europa, né? Como, por exemplo, aquela decisão do Parlamento Europeu
de barrar a importação de produtos em território europeu que tenham sido, enfim, provenientes de áreas desmatadas, etc. e tal. Na verdade, era uma coisa destinada a prejudicar o Brasil, né? Claramente o Brasil. E aquilo sim seria ou será, né, uma vez confirmado, será um duro golpe contra a produção brasileira de alimentos, né? Que a tarifa se resolve na negociação de alguma maneira, né? Se aumenta de lá, eu aumento de cá, etc. Mas quando se adota uma decisão como essa da União Europeia, isso sim conspira contra os interesses do Brasil, porque assim não é tarifando que vai tentar conter ali a entrada de produtos brasileiros na Europa. É simplesmente proibido. Aqui não pode produtos brasileiros, né? Eu me lembro, muitos anos atrás, uma das coisas mais chocantes que eu vi na minha vida foi eu trabalhava no governo e chegamos era uma visita oficial a Londres, à Inglaterra, ao Reino Unido, e tinha lá uma manifestação na porta da embaixada, uma coisa pequena, tinha umas 10 pessoas, é, uns cabelos pintados de azul, e aí distribuindo uns panfletos às pessoas que passavam nas imediações, etc. e tal, esculhambando com o Brasil, porque o Brasil matava índios e devastava a Amazônia. Mesmo papo de sempre, naquela época, isso era muito forte. Eu então saí e peguei um daqueles folhetos, né, para ver, folheto assim, ricamente impresso, sabe? Hoje em dia isso não se faz mais, né, porque com as redes sociais, coisa impressa virou peça de museu. Mas naquela ocasião era um negócio, sabe, papel couché, um negócio muito, muito bem feito, etc. E o patrocínio daquela manifestação era da indústria madeireira europeia, britânica lá. A indústria madeireira local patrocinava protestos e isso era, sabe, a imprensa não fazia esse registro, mas para o governo inglês é uma coisa natural aquilo, era do jogo. Tudo bem, todo mundo tem o direito de se manifestar, ainda que seja pago para isso, né? Então, assim, o que a gente vê na Europa assim, em relação ao Brasil, sempre foi uma atitude de uma simpatia, mas na verdade uma coisa meio dissimulada, e inclusive e sobretudo no comércio de alimentos, né? Nos negócios com o Brasil, na produção. Nós temos produtos melhores, mais baratos, mais competitivos, e eles não, eles são atrasados sobre todos os aspectos da produção agrícola em relação ao Brasil, né? O senhor acha isso? Como o senhor compararia os danos causados por essas decisões europeias em relação aos danos causados ao Brasil, à exportação, às exportações brasileiras do agro, pela decisão do Trump de aumentar as tarifas? Olha, como você bem mencionou, né? Muitas vezes, dentro do comércio global, existem algumas coisas disfarçadas, protecionismo às vezes disfarçado de algumas outras coisas, né? Como você bem mencionou ali, um protecionismo disfarçado de uma razão ambiental, né? Hoje em dia existe bastante essa questão de protecionismo ambiental, né? União Europeia ali com a questão da UDR, né? Com a questão das legislações ali em termos de importação aí de produtos agrícolas, né, e as imposições, né, muitas vezes até infundadas, né, trazendo ali algumas preocupações aí para o mercado brasileiro. Mas é importante destacar que assim, o agro brasileiro ele tem muito. Nós também seguimos, a nossa produção ela segue parâmetros ambientais, né? Então, eventualmente, a gente consegue elevar ali o nosso patamar, digamos assim, de ambientalmente correto da nossa produção. É claro que existem vários problemas na produção agrícola nacional também, mas vários produtores conseguem atender essas exigências, inclusive mais exigências da União Europeia, né? Inclusive até melhor do que os próprios produtores europeus eventualmente, né? A gente tem códigos
código florestal bastante rígido, né, e possibilidades de atender parâmetros de produção bastante exigentes e atender critérios ambientais, né. O problema, como você falou, muitas vezes vem muito dessa campanha, né, negativa e vem muito dessa questão de protecionismo também, né, quem que financia eventualmente essas campanhas, né? Isso daí acaba prejudicando muito a imagem do produto nacional. Isso daí também acaba aí se reverberando muitas vezes em algumas questões aí de bloqueios de mercado e etc. Mas isso, assim, primeiramente, a Europa está com grande dificuldade de implementar essas coisas, né, internamente, né, eles tiveram ali um pouco uma regressão com relação a isso, né, dentro dos próprios parâmetros internos deles, recentemente, aí no final do ano passado, houve um certo adiamento com relação a isso, e ao mesmo tempo também nós estamos caminhando aí para algum tipo de acordo, né, entre Mercosul e União Europeia, justamente concordando aí, né, nós passamos ali por fases de negociação que envolveram aí questões ambientais também, né? Então, a questão é da gente conseguir dar essa resposta e conseguir negociar também, né, alguns termos um pouco mais favoráveis para nós, né? Eventualmente, bloquear o país inteiro por causa, às vezes, um desmatamento em alguma região pontual, né? Nós somos um país de dimensão continental, né? Seria mesmo de bloquear a União Europeia inteira por causa de alguma coisa que ocorre pontualmente em algum país ali na União Europeia, né? Então, é uma questão da gente negociar, né, colocar essas coisas na mesa de negociação, e a gente tem bastante coisa para mostrar também em termos de capital ambiental, né? Essas questões do Trump, elas estão muito em voga agora, porque justamente começou aí o governo e isso está causando bastante oscilação no mercado, né? Por enquanto não estão afetando tanto os mercados agrícolas em si, mas tem uma perspectiva muito forte de que isso venha a ocorrer, né? E a gente sabe que esses impactos aí tarifários em outros momentos aí justamente trouxeram impactos muito grandes e por isso que vem essa preocupação, né? Até porque o Trump também vem com isso da noite para o dia, né? Diferente das negociações aí da União Europeia, etc., apesar de que nós também fomos muito atacados, até recentemente, né, com aquela relação das carnes, né, a gente houve toda aquela polêmica ali do Carrefour, a Danone também, global ali, teve aquela polêmica com relação à soja, enfim, muitas vezes nós somos atacados aí por alguns lados, né, mas cabe também às empresas, né, o setor privado, o governo também, trazer uma resposta, né, e a gente defender aí os nossos interesses globalmente. Como você bem falou, nós somos muito competitivos, isso daí necessariamente às vezes causa algumas reações contrárias, né, e nós temos que estar preparados, tanto diplomaticamente, como também o mercado privado aí também, conseguir dar essas respostas adequadas para o mundo e defender os nossos próprios interesses também, né, até porque existe aí todas essas questões e acesso ao mercado é uma questão complicada, né? Envolve bastante diplomacia, negociação, envolve a participação forte aí do mercado privado também. Então, isso daí envolve uma coordenação, né, uma inteligência, né, para que a gente consiga aí defender os nossos próprios interesses. Aliás, professor, enquanto o senhor falava, eu estava pensando, né? A diferença de tempo é impressionante. O acordo Mercosul-União Europeia é negociado há 20 e tantos anos e não saiu do papel ainda. Aí chega Donald Trump e simplesmente com uma caneta e um papelzinho embaixo muda toda a regra do jogo do comércio mundial. São dois ritmos muito diferentes. Professor, só para a gente terminar aqui a nossa conversa, eu queria fazer para o senhor a pergunta que está todo mundo se fazendo em relação a alimentos, não é? Alimento, tem alguma chance real de que haja recuo de preço nesse ano? Estabilização, recuo? Quando e em que setores? A gente pode ter essa esperança? Olha, a esperança acho que é bom ter sempre, né? Eu acho que é importante a gente manter essa esperança. Como a gente falou, né, no início, acho que da reportagem, né, essa safra um pouco maior, né, essa disponibilidade maior de produto, isso daí é um movimento importante para a gente ter uma tendência aí de queda em algumas áreas, né? Eu até comentei essa questão do arroz e feijão, né, a gente está tendo uma produção um pouco maior. É claro que assim, não vai existir uma receita mágica para a redução de preços dos alimentos, né? Como vocês falaram ali no início, essas medidas do governo elas são quase inúteis, né? Dado que ali os produtos que foram reduzidos as tarifas, nós somos altamente competitivos, nós exportamos esses produtos e exportamos justamente porque a gente produz com competitividade, então não tem muito de onde tirar esses produtos. Então aquelas medidas foram um pouquinho inócuas, né? Digamos assim. Mas o que vai vir muito é resultado dessa produtividade, então a gente pode ter uma esperança disso aí para os próximos meses, mais para o final do ano, isso daí não vai ser uma coisa aí do dia para a noite, né?
até chegar essas entregas ao consumidor demora um pouquinho. Então, aí mais no meio do ano, aí, a gente pode ter algum arrefecimento aí do preço dos alimentos em alguns pontos principais, né? Mas, como eu falei, né, isso daí é muito mais uma questão estrutural do Brasil também, né? É uma questão que o Brasil vive alguns problemas macroeconômicos que acabam elevando os preços não só para os alimentos, mas outras áreas, né, da economia brasileira. Isso daí acaba se reverberando para o agro também, né? E isso daí é um problema que sai um pouco até da produção agrícola, né? Envolve outros setores, outras questões políticas, econômicas. Isso daí acaba entrando dentro do preço dos alimentos e chegando na mesa do consumidor, infelizmente, né? Então, isso daí acaba não sendo um controle aí que vem de dentro do setor. Professor Leandro Gílio, pesquisador e professor do INSPER Agro Global. Eu falei que era a última pergunta, mas não era, porque o Cláudio Humberto quer fazer, agora sim, a última pergunta da nossa entrevista, né, Cláudio? Eu quero fazer um registro aqui, porque assim, enquanto o professor falava, eu estava aqui me dando conta de como esses europeus são folgados, né? E os franceses em particular. E aí tem uma história maravilhosa de uma... nos anos 1960, né? O general Charles de Gaulle decidiu retirar a França da OTAN. Pois é, eles tentaram sair da OTAN. E comunicou aí, durante uma visita do secretário de Estado americano do governo de John Kennedy, ele recebeu o secretário de Estado e pediu que os americanos, e comunicou que a decisão dele de fazer com que os militares americanos, milhares, que ainda permaneciam em território francês, que deixassem o país. Aí o secretário de Estado, Jim Rusk, a resposta dele, isso inclui aqueles que estão enterrados aqui? Quer dizer, os americanos libertaram a França dos nazistas, né? Muitos morreram fazendo isso, né? E os caras os franceses, apesar disso, não perdiam a pose tanto tempo depois e continuam assim até hoje, né? Mas, professor, o que eu queria mesmo, a pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: muito se fala em comércio mundial de alimentos, que o Brasil tem esse ou aquele papel, que lidera isso e aquilo, mas assim, poucos, inclusive no governo brasileiro, sabem ou imaginam como se processa de fato a operação do comércio de alimentos, né? Muita gente pode imaginar que é uma imensa feira, né? Uma espécie de feirão da soja. Aí fala, olha, tenho aqui soja, eu vendo por tanto, e o outro, não, eu vendo mais barato. Eu queria saber. E outros acham que não, acham que é o presidente lá, o ditador, o presidente do país produtor que determina o preço de cada um dos produtos, etc. O governo que determina. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque assim, o Brasil certamente pratica preços competitivos, mas preços em linha com o mercado internacional, ou seja, a soja que o Brasil vende não deve ser muito mais cara do que a soja que o seu rival principal, os seus rivais principais também vendem, né? Talvez o diferencial seja a qualidade do produto, tem uma série de nuances, mas do ponto de vista do preço, né, não deve ser algo muito diferente. Tem que ter, olha, certamente eu imagino, é uma commodity como o petróleo, que obedece ali a enfim, uma média de preços que é observada no mundo inteiro. Eu queria que você explicasse rapidamente como é que se processa esse mercado mundial, internacional de alimentos, para acabar com essas fantasias que tem aqui, de que baixa um decreto aí, zerando a importação, que está resolvido o problema. Realmente não é tão simples assim, né? São mercados globais e preços definidos em bolsa, né? Existem bolsas internacionais ali e oferta e demanda global mesmo, né? Então, digamos assim, que tem um grande ali mercado global, né? A gente tem ali preço de referência da Bolsa de Chicago, por exemplo, da soja, né? Você comentou até de qualidade. Qualidade não tem muita diferenciação, porque uma soja, por exemplo, soja em grão é commodity, né? É como se fosse ali um petróleo, alguma coisa assim, e acaba não tendo uma diferença. Se você pega a soja aqui do Brasil e dos Estados Unidos, são diferenças quase que mínimas, né? Então, para o comprador, independe de comprar dos Estados Unidos, independe de comprar do Brasil, né? E por isso mesmo existe um preço internacional desse produto, né? E aí, oferta e demanda global, né? Muitos países ofertando, e existe ali uma definição de preços, digamos assim, uma média global de preços, né?
E existem bastante complexidade com relação à oferta e demanda de soja, né? Existem preços futuros, né? Isso daí não é tão simples assim como se fosse uma grande feira global, né? O que eu mencionei que a gente consegue produzir a um custo muito baixo, como por exemplo, a gente consegue ter a nossa soja aqui, produzir, enfrentar todos os gargalos logísticos, gargalos de tributação que a gente tem, jogar a nossa soja, chegar até a China, né? E ainda assim chegar com um patamar de preço, né, competitivo globalmente, digamos assim, né? Então, nós conseguimos aí enfrentar todos os problemas e mesmo assim entregar um produto, né, para o mercado global num preço, né, que seja competitivo para nós, né? Se a gente pega um preço que é definido internacionalmente, o nosso produtor ele se estimula a produzir, né, internamente, porque ele consegue ali produzir de maneira competitiva que para ele seja interessante participar desse mercado global, né? Senão ele simplesmente sairia, né, e se dedicaria ali a alguma produção interna, dedicaria a outra coisa, né? Então, se ele tem ali aquela terra para produzir, e ele se dedica a produzir a um produto ou outro, ele está se dedicando a produzir soja, que tem ali, que ele vai exportar e que ele vai lidar com preço internacional, é porque ele está conseguindo produzir com competitividade, né, a nível global, né? Então, esse preço aí é definido internacionalmente, mas ele acaba, digamos assim, se reverberando no mercado interno quando o produtor ali toma a sua decisão de produzir ou não, né? Então é mais ou menos isso. Assim, eu tentei ser o mais simples possível porque envolve aí bastante complexidade aí essa definição de preço global. Olha, mas foi uma aula pra gente, viu, professor? Professor Leandro Gílio, pesquisador e professor do INSPER Agro Global. Tenho certeza que quem acompanhou aqui a nossa conversa terminou essa conversa entendendo mais de como funciona o agronegócio brasileiro, negociações internacionais. É para isso que a gente está aqui também. Por isso que eu agradeço a sua atenção, o seu tempo dedicado aqui à Rádio Bandeirantes e aos nossos ouvintes. Até uma próxima, professor. Muito obrigado, até uma próxima, foi um prazer. Bom final de semana. Abraço. Abraço. 9h03. Você está ligado aqui no Jornal Gente, estamos ao vivo na Rádio Bandeirantes, falando para todo o Brasil. Vamos dar mais uma olhadinha no trânsito de São Paulo nesse sábado? Trânsito. A pista sul da rodovia Anchieta está bloqueada em trecho de serra para a remoção dos destroços daquela passarela que caiu após a colisão de um caminhão na noite da quinta-feira. A descida está sendo feita pela pista norte da rodovia Anchieta e com melhores condições na comparação à rodovia dos imigrantes. Imigrantes já com trânsito mais intenso, velocidade reduzida no trecho de serra. A subida é feita normalmente agora pela Imigrantes. Tá procurando um carrão? Na OLX são mais de 800 mil anúncios para você achar o seu. Do SUV ao hatch. Seu próximo carrão ou moto está no OLX. Maior app de carros e motos do Brasil. Acesse já. Rede Bandeirantes de Rádio.